Gente querida, gente amada, eu quero ler para nós no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, do verso 3 ao verso 9, que diz assim: estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o vaso de alabastro, derramou o bálsamo, o perfume de nardo puro, sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se entre si os que estavam presentes na casa de Simão, o leproso, que era todavia um homem rico e abastado, e dentre os que se indignaram, discípulos de Jesus, capitaneados por Judas. Judas, que João Dias metia a mão na bolsa, pegava do dinheiro, roubava, mas se escondia atrás de um tapume de ética, de moralidade, de auditoria, de aplicabilidade totalmente exígua dos bens que ele supostamente geria, apresentou esse discurso ético para que este desperdício de bálsamo, de perfume, de dinheiro, de unguento precioso, se estava falando de algo que na antiguidade valia muito dinheiro, tanto o vaso quanto o unguento, o perfume, que vinha às vezes de lugares remotíssimos do planeta a preços caríssimos, porque a viagem era penosa. Para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários, o que à época significava uma quantia importante. E se poderia dar esse dinheiro aos pobres, aplicá-lo em necessidades reais, em ONGs sociais, em causas que todos nós aprovemos como causas divinas, com objetivos explicitamente consagrados. E assim todos murmuravam contra a mulher. O que você fez? Que desperdício é esse? Que absurdo! Mas Jesus disse: deixai-a. Deixai-a. É uma ordem. Significa saiam daqui. Leave her alone. Deixai-a em paz. Fosse ali no bar da esquina, significaria: não encham o saco dela. Deixai-a. Por que vocês a molestam? Essa palavra molestar, no ambiente politicamente correto do mundo ocidental, significa bulinar, no sentido do bullying, que vai do bullying sexual a qualquer outro tipo de bullying. Jesus está perguntando: por que vocês praticam bullying contra a alma dela? Deixem-na em paz. Parem o bullying. Ela praticou boa ação para comigo. Eu existo, eu sou real. Os pobres existem, mas ela quis fazer isso comigo. Eu estou vivo na história, estou no espaço-tempo. Ela quis fazer com que ela era dela algo para comigo. A questão é dela. Saiam do meio do caminho. Por que vocês, que são discípulos e igreja,
ficam se metendo em tudo? Por que vocês se metem entre todo ser humano e eu? Por que vocês têm essa mania de intervir, de fazer contabilidade da relação do outro comigo? Que diabrice é essa que faz vocês serem os contadores e os medidores e os valorizadores e os significadores de qualquer que seja o gesto do outro para comigo? Quem constituiu vocês mediadores entre esta mulher e qualquer outro ser humano e eu? Quem é que autorizou vocês a receberem ofertas em meu nome? Dinheiro em meu nome, alabastro em meu nome, nardo em meu nome, bens em meu nome. Quem é que deu a vocês autoridade para designar para onde é que o dinheiro vai? Desde quando vocês têm alguma coisa a opinar sobre o que quer que alguém, usando legítima e genuinamente o que é seu, faça com o que é seu na direção do que queira espontaneamente fazer? Quem deu a vocês a prerrogativa dessa intervenção? Quem? Em qualquer área da vida. Por que vocês sofrem continuamente dessa obsessão intervencionista, demoníaca, maligna, de se meterem entre a adoração do ser humano e eu, o desejo da alma humana e eu, a entrega humana e eu? Deixem-nos em paz, deixem a eles, deixem a ela, deixem o mundo em paz, não molesteis. O que quer que qualquer um queira fazer na minha direção, não se meta. Não se meta. Eu é que avalio, diz Jesus. Eu é que digo a última palavra sobre o que tem sentido e o que não tem sentido, sobre o que faz sentido e o que não faz sentido. Eu é que discerno os significados do coração. Não se metam. Porque eu considero, contra a opinião de Judas, contra a opinião de Pedro, contra a opinião de vocês, apóstolos todos, contra a opinião dos da casa, contra a opinião dos pobres complexados, dos emergentes ainda não bem-sucedidos definitivamente, contra todo esse mundo e legião de emoções e motivações igualmente e totalmente perversas. Eu é que decido e não vocês se isso significou alguma coisa boa ou não. Não se metam. Deixai-a. Deixai-a. Por que vocês praticam bullying contra a alma deles, contra a alma dela? Ela praticou boa ação para comigo. Porque quanto aos pobres, vocês disseram esse dinheiro poderia ser dado aos pobres, por que vocês não levantam agora e fazem isso? Porque eles estão aí para toda parte. Não faltam essas oportunidades de misericórdia, consolo, compaixão. A vida está marcada a cada passo que se dá pela oportunidade de se socorrer o próximo. Então não venho com esse argumento, porque o que ela está aqui é aproveitando o momento de uma raridade. Ela me encontrou, ela me discerniu, ela me percebeu. Esse é um momento dela e meu. Ninguém tem nada a ver com isso. Não se metam entre os momentos da alma humana e o seu Criador. Vocês não têm nada que ali fazer, nem o que acerca daquilo opinar. Vocês não têm balanças nem medidas para julgar o que foi desperdício nem o que foi desperdício. Esse é o momento da indevassabilidade da alma humana na sua relação para comigo.
fiquem fora, não se metam, não pratiquem bullying em relação à devoção sincera de quem quer que seja, porque eu é que avalio o significado do coração. Ela fez o que pôde. Ela fez o que pôde. Ela fez o que pôde. Ontem esse texto veio forte ao meu coração antes de eu dormir. Eu até escrevi aqui, botei na equipe Vem Ver TV. Me lembrem, por favor, amanhã de manhã, que eu quero dizer uma palavra sobre ela fez o que pôde. E eles me lembraram, mas a Adriana também tirou até uma foto da Bíblia nessa porção e me mandou. E eu, independentemente disso, acordei com aquela voz do meu coração de novo. Ela fez o que pôde. Ela fez o que pôde. Ela fez o que pôde. Porque o contexto é gente pesando, medindo, se metendo, avaliando, calculando, auditando, julgando. O contexto é todo de ISO 9000 e não sei o que Judas apresentou. Para que o desperdício? O Imetro recomenda. Estão ali num ambiente de auditoria da antiga KPMG, da PricewaterhouseCoopers. Estão vendo o que é desperdício e o que não é desperdício. E todos têm opinião a dar, todos têm boas e melhores causas a eleger, e todo mundo quer um ágio do que poderia ser auferido daquilo ali. E o que está presente aqui, e que se manifesta nesses 2000 anos de história consciente de pessoas com a fé, isso aqui eu não posso dizer que começou com Constantino, porque não começou com Constantino, está aqui, começa na alma humana, começa no Judas subjacente em todos nós, no Judas latente na gente, no Judas escondido na gente, no Judas calculista na gente, no Judas barganhento, no Judas negociador, no Judas malandro, no Judas esperto, no Judas dissimulado, no Judas arquetípico que habita sombras e sombras de todos nós. E que tem essa vontade, e que está presente. E como eu disse, não começou com Constantino, está presente aqui, na presença de Jesus. Imagina entre nós, como essa vontade de se meter é algo que faz parte do nosso pecado mais essencial. Essa vontade de mediar, esse desejo atravessador, essa obsessão por medir, julgar, pesar, indicar e determinar e validar se tem significado, se não tem significado. Essa obsessão por batizar coisas com significado ou não batizá-las pela falta de significado. Esse abuso, esse bullying, essa vontade permanente, latente, de fazer essas intervenções, tudo isso em nome de éticas, de excelências, de superioridades, de economia, de aplicação, de experiência, de melhor utilização no reino. Tudo isso em nome do reino de Deus, tudo isso para a glória de Deus.
Meu Deus, tanto discurso bonito e ético para esconder interesses escusos e, sobretudo, uma mania satânica de poder, de intervenção, de vontade soberana de declarar oráculos acerca da vida do outro. Essa perversidade que chega para relativizar o significado do que o outro fez. É sempre gente que tem o que agregar, o que acrescentar, tem um mais, não sabe sorrir contente. Tem que dizer, mas podia ter feito isso se tivesse botado aquilo, se tivesse acrescentado aquilo outro, se tivessem mais aquilo. Pelo amor de Deus! E quando se faz isso em qualquer área da vida, seja no trabalho, seja em família, ou seja nas amizades, quando você é esse espírito que sempre tem uma ética de excelência a ser aplicada para melhorar o que o outro fez, já é insuportável. Imagina quando a intervenção é entre o serzinho humano e Deus, entre Maria e Jesus, entre quem veio com a alma carregada de adoração para se derramar diante de Deus, e Jesus, e tem que escutar no meio do derrame da sua alma as avaliações demoníacas dessa natureza de ponderabilidade de Wall Street, quando o cara está derramando a alma na presença do Deus eterno. É muito nojento o que a gente faz. Aí Jesus diz, parem com isso. Vamos chegar aqui para a realidade do que é. Vocês não têm que se meter nisso. Pobre, está aí, para todo lado, se sirvam. Agora, aqui é ela comigo, não fiquem fora. E tem um detalhe, se foi desperdício ou não foi desperdício, sinceramente, há uma hora na vida em que param de ser contados os desperdícios. Quando é algo que não tem a ver com indução, com manipulação, com ninguém se servindo de ninguém, é a pessoa sozinha e livre, ela com Deus, ninguém mais, é a alma dela, é o nardo dela, é o alabastro dela, é a vida dela, é o dom dela, é o coração dela, é a vontade dela. Ela não está pegando nada emprestado de ninguém, não está pedindo oferta de ninguém, não está pedindo ajuda de ninguém, não está explorando ninguém, ela é apenas ela. Ela pega o que ela quer, ela derrama onde ela quer. Se ela é uma Einstein e resolve ser professora em campos de refugiados na Somália, é um problema dela. Seja você Einstein. Vá você para a Suíça, depois para a Alemanha e migre para a América. Agora, se ela tem a cabeça do Einstein e o coração de alguém que quer dar a mente do Einstein para socorrer refugiados na Somália, o problema é dela. Eu passei a minha vida inteira com um monte de gente para todo lado, achando que eu tinha feito da minha vida a pior escolha. Ficar pregando o evangelho. Por que você não escolhe qualquer outra coisa? Você vai embora na direção que você queira, para que ficar nesse atraso de vida? O meu nardo eu quebro na presença daquele a quem eu chamo de meu amado. Aquele a quem eu chamo de meu amado é o Senhor Jesus. Meu nardo, que não é meu, que eu não inventei, que também já ganhei dele, eu o derramo sobre ele como entrega da minha vida. Se você acha que podia ser melhor, vá você e faça o seu melhor. Se você acha que podia ser mais bem aproveitado, vá lá você e aproveite, mas eu não estou convidando ninguém para ser empresário da minha devoção. Se você acha que eu podia usar melhor os meus dons, vá lá e use você os seus.
estou pegando o meu alabastro, o meu nardo, e estou derramando na cabeça do meu amado. Se você tem outras opiniões, derrame você o seu, faça você a sua parte. Não tente se entremeter entre mim e o Eterno, nem entre ninguém e o Eterno, porque a palavra dele é forte em relação aos que tentam se entremeter. Primeiro ele diz: sai, não enche o saco, não molesta. Você está fazendo bullying contra a alma dele, contra a alma dela. A segunda coisa que ele diz é: ela praticou boa ação para comigo. Quando eles estavam julgando a ação dela em relação a qualquer outra coisa, Jesus disse: eu avalio o significado disso para mim. No fim, é só isso que vai contar. Porque ainda que você pegue todos os seus bens, todo o seu alabastro e todo o seu nardo e o venda e o distribua entre os pobres, se não houver amor, os pobres agradecerão, mas para você nada disso aproveitará. Ela praticou uma boa ação para comigo. Toda vez que eu pratico uma boa ação para com os pobres, ela só é uma boa ação para mim e só é uma boa ação em relação a Deus quando eu a faço com amor. Do contrário, do ponto de vista material, os pobres ficam felizes de terem comido, mas eu não aproveitei nada, porque eu fiz sem amor, ou fiz para parecer, ou fiz por hipocrisia, ou fiz para competir, ou fiz com raiva, ou fiz até por vingança, ou fiz só para mostrar que eu podia. Aí não foi uma boa ação para com ele, não foi uma boa ação que voltou como graça de Deus sobre mim. E a terceira coisa que Jesus diz é esta maravilhosa: ela fez o que pôde. Ela fez o que pôde. No fim, gente, só vai importar se você fez o que você pôde. Você está fazendo o que você pode com a sua vida. Você podia fazer melhor. Ainda que você diga: não, eu só sou uma gaveta cheia de talheres, eu não tenho esses dons, eu não tenho instrumentos, eu não tenho violino, eu não tenho flauta, eu não tenho piano, eu não tenho recursos, não. Se você olha o som. Quem se tem grato faz de qualquer coisa o que existe previamente no coração. Ele fez o que pôde. Ela fez o que pôde. E você? Por que não abre a gaveta do seu ser e começa a fazer o que pode? Tem muita gente na paralisia, no imobilismo, na omissão homicida, perversa, porque caiu naquele espírito do homem que disse, julgando que tu és severo e que tu ceifas o que tu não semeaste e que tu ajuntas o que tu não espalhaste, julgando eu isto, eu enterrei o que era teu, toma. Não, não faça isso. Jesus disse, a mulher fez o que pôde. Tem tanta coisa que você poderia, e você não está podendo só por causa dos Judas. Os Judas deixaram muito trauma na vida de muita gente, trauma financeiro, trauma espiritual,
trauma no serviço, na utilização dos dons. Tem gente que acha que só dá para fazer som para Deus se estiver num palco. Numa gaveta não dá para tirar o perfeito louvor. Porque os Judas convenceram você que você tem que fazer no padrão Judas de qualidade, que é superior ao padrão FIFA. É o padrão Judas de qualidade. Aí você diz, não, eu não servi, eu não nasci para isso. Nasci só para dar dinheiro para eles fazerem. Porque eles é que têm o dom, eles é que sabem, a minha participação é só botar grana lá. E enquanto isso a sua gaveta continua fechada para sempre. Porque você não acredita que existe em você um alabastro com um nardo puro. Se você determinar fazer o que tem, fazer o que pode, fazer de todo o coração. Fazer enquanto dá. É uma oração que eu tenho feito cada vez mais. Senhor, me ajuda a fazer enquanto eu consigo. Enquanto eu tenho energia. Enquanto meu braço sobe. Enquanto minha boca fala. Enquanto eu posso ir e vir. Enquanto eu tenho alguma agilidade mental para perceber. Enquanto eu consigo me expressar. Enquanto os meus pulmões têm fôlego. Me ajuda a fazer o que eu posso, porque eu estou fazendo para ti. E não quero saber o que os Judas dizem, nem o que a comunidade dos religiosos pensa. É para ti. E a última coisa que Jesus diz para quem faz assim é o que está escrito aqui: em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória dela. É quando a história da nossa vida é um conto de Evangelho. É quando a história da nossa vida é um conto de Evangelho. Quando a gente faz o que pode. Sempre que a gente faz o que pode, de todo o coração, pegando o que de precioso existe em nós, não importando o entendimento nem o julgamento, nem o que os outros queiram como utilização para nós, mas pegando nós e nós mesmos na presença de Deus, o que a gente entende que é a preciosidade do nosso ser, e derramando sobre o Senhor, com todo o amor da vida, porque isso é tudo o que podíamos e tudo o que podemos para expressar as nossas entranhas apaixonadas pelo Deus da vida, pelo sentido da vida que Ele nos deu. É que a nossa vida, a nossa existência se transforma num conto contemporâneo do Evangelho. A vida de cada um de nós, assim como a de Maria, pode ser uma narrativa viva, devocional, inspiradora, provocadora do Evangelho de Jesus, aonde quer no mundo que a história das entregas sinceras, das ofertas honestas e das voluntariedades que se deram como se pôde dar, transformar-se-ão em narrativas de boa nova. É uma boa nova para o mundo saber que existem pessoas que fazem tudo que podem de bom. É absolutamente boa nova para todo o planeta ficarem sabendo que existem pessoas que fazem tudo o que podem de bom com tudo que têm e com tudo que conseguem. Porque isso é o que oxigena dia a dia a vida, isso é boa nova. Gente assim é Evangelho. Gente assim
é história da graça de Deus para ser contada, mencionada em todo lugar no mundo. Porque gente assim prova que o Evangelho é possível, que o Evangelho é praticável, que o Evangelho é vivível, quando a gente se entrega, se derrama e faz tudo que pode. E faz tudo que pode. Quando a gente faz tudo que pode com toda sinceridade, a garantia que a gente tem é de que Jesus vai adiante dizendo: deixai-o, 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 deixai-o. Não pratiqueis bullying contra ele. Paulo andava praticando bullying contra um monte de gente de Jesus. Até que chegou um dia, meio-dia, em que Jesus veio a Paulo, brilhando mais do que o sol, e disse: deixai-os, porque tu praticas bullying contra mim? Porque fazendo e praticando bullying contra esses que fazem boas ações para com Jesus, boas ações do Evangelho, boas ações de amor, boas ações de sinceridade, de derrame puro do alabastro do ser e do nardo puro da essência do coração na presença de Deus, servindo a Deus na vida com tudo que tem. Jesus diz: quem molesta a esses está molestando a mim. Fazer bullying a essa pureza é fazer bullying a mim. Deixai-os, porque quem faz tudo que pode com todo amor por Deus se transforma num evangelho contado, visto, percebido, observado. Como Paulo disse, uma carta viva de Cristo. Agora olha aqui para mim. Eu comecei dizendo que é uma fixação antiga, que começou, eu disse, a gente não pode atribuir isso a Constantino. Constantino apenas botou padrão FIFA nessa doença, que essa vontade de dominação que todo mundo tem, Pedro tinha, João tinha, Tiago tinha, Judas tinha, todo mundo. A gente vê os conflitos aqui entre eles enquanto andam com Jesus, são esses: quem é o maior, quem são os melhores, quem pode, quem fala pelo grupo, quem está falando demais deveria falar de menos. É a mãe de um que pede supremacia para um filho e para outro. É um outro que diz: e nós que deixamos tudo, não vamos ter a mais do que todo mundo. É essa história idiota de sempre. Idiota, idiota, idiota de sempre. E como essa é uma mania de todo mundo. Você vê o cara sofre disso na mão de alguém que o oprime. Aí ele sai, escreve aqui: Caio, eu não aguento mais. Aí ele sai. 1 ano e meio depois ele está com um grupo e ele está praticando a mesma coisa sobre os outros. Esse mesmo grupo aqui de Jesus que dizia: olha só o que os fariseus, os escribas e as autoridades do templo fazem, hipócritas, praticam essa mesma hipocrisia aqui. Só que a hipocrisia de quem tem poder parece ser uma hipocrisia mais aviltante do que a hipocrisia de quem é pobre ou de quem tem pouco poder. Mas é tudo a mesma porcaria. A mesma. Essa mania de se meter. O quanto que você identifica dessa obsessão luciferiana, sacerdotal, de querer ficar entre Deus e os outros o tempo todo. Deus e os seus filhos, Deus e a sua casa, Deus e os seus amigos, Deus e o seu marido. Aí, em nome de Deus, você fala como se Jesus não estivesse presente, como se Jesus não falasse. Você julga por Jesus. Que desperdício.
Para quê? Jesus é tratado como um ídolo. Não tem o que dizer, não tem o que opinar, não tem o que sentir. Não existe. Existimos nós, fazendo gestão das coisas dele. Porque Jesus, com um bando de 12 de apóstolos em volta, já vai virando pateta na hora. É uma coisa impressionante. Agora imagina, se com Jesus presente essa é a atitude de 12 apóstolos que não são cardeais viciados, imagina 2000 anos depois, com toda essa constantinianização, hierarquizando essa idiotice, e com toda a pentecostalização carismática, gerando subjetividade total em relação ao significado do que o Evangelho ensina, e dando objetividade às revelações subjetivas de cada maluco que se surta e diz que ouviu Deus falar alguma coisa, e essa coisa sempre é colocando-o como um superior aos demais que sobre ele estão. Imagina o intervencionismo daí em diante. Imagina como não se manda e desmanda, como Judas é o apóstolo dos critérios, das categorias, dos padrões de marketing, de propaganda, de grana, de tudo, determinando para onde o dinheiro de Deus vai, para onde o dinheiro de Deus não vai, onde dízimo de Deus é aceito, onde não é aceito, o que promove glória para Deus, o que não promove. O único modo do dinheiro ser bem utilizado e o modo errado do dinheiro ser utilizado, se passar pela nossa mão é bem utilizado, porque vai para os pobres. Se for direto para Jesus ou para o Cristo do pobre, não serve, porque não passou pela nossa gestão. É mediação para todo lado, até com as criancinhas, vocês lembram? Os pais queriam trazer as crianças a Jesus. O que a igreja fez? A igreja que eu digo é os que estavam mais próximos ali, Pedro, Tiago, João e o Barquinho. O que os caras fizeram? Proibiram. Não, cordão de isolamento, proíbe, papa móvel. Jesus teve que romper tudo e dizer: não os proibais, deixai vir a mim os pequeninos, eles são os herdeiros, são os donos do reino. Por que vocês estão barrando nas bodas do noivo os que são os membros preeminentes do reino? Não façam isso. Por que vocês ficam querendo ser mediadores, porteiros entre todo outro ser humano, toda outra criatura e eu? Foi assim, por exemplo, quando eles viram um homem que não andava com eles, expulsando demônios, em nome de Jesus, fazendo tudo certo. E eles procuraram um homem e o proibiram. E vieram para Jesus e disseram: mestre, nós o proibimos de expulsar demônios em teu nome, porque ele não anda com a gente, não é um dos nossos. Então a gente proibiu. Aí Jesus disse: não lhe proibais. Vocês não têm essa prerrogativa. Vocês não são absoluto de nada. Saiam do caminho. Não atrapalhem o reino de Deus. Pior adversária do Espírito Santo é a igreja com o surto de representação do divino na terra. Pior inimigo do Evangelho é o sacerdotalismo cristão, pastorado cristão, apostolado cristão, que diz: nós representamos o povo na presença de Deus e representamos Deus para o povo. Como a Igreja Católica fez e faz, e como hoje em dia os evangélicos protestantes fazem, e como Macedo construiu um templo para dizer explicitamente isso: nós somos os sacerdotes entre vocês e Deus. E vocês só vão ficar ricos se nos enriquecerem, como eu vi semana passada o homem falar.
E os que falam todo dia aqui, que não podem nem urinar sem permissão. Para trocar posição sexual na cama tem que ter uma autorização. Meu Deus! Judas estava brigando por causa do nardo. Hoje em dia tem gente se metendo no clitóris, se metendo em tudo. Se eles puderem, eles comem você ao contrário. E não sobra nada, como disse Deus através do profeta Zacarias. Eles tiram a unha, a pele, eles tiram as carnes, os tendões, eles chupam o tutano, eles moem o osso, não fica nada, porque eles é que são os mediadores. Jesus diz: deixai-a, saiam do caminho, é a palavra do Espírito Santo. Tem alguém entre você e Deus se metendo no seu caminho com Deus? Saiba, eles estão repreendidos em nome de Jesus. Jesus diz: saiam. Ela trata comigo, ele trata comigo. Ou será que você é um desses que vem sofrendo esse surto de se meter em tudo? Fica julgando as pessoas, quando o dízimo delas não é posto no seu gasofilácio, é dado para ajudar uma família pobre. Pecaram, você se meteu, você já disse que desonraram a Deus. É tanto intervencionismo, é tanto bullying. Minha pergunta geral para você hoje é: que tipo de bullying espiritual você está sofrendo? Que tipo de bullying espiritual você está sofrendo? Me fale. E a outra pergunta é: você é um perpetrador de bullying? Você tem vivido como aquele que pratica bullying contra a alma do seu próximo, do seu irmão? Você transformou o pastoreio em bullying? A autoridade espiritual que você evoca como poder de praticar bullying na alma dos outros? Responda. Por que a molestais? Por que molestais? Por que molestais a Maria? Por que molestais o gay? Por que molestais o infiel arrependido? Por que molestais o totalmente estranho, diferente, que chegou aí, não sabe nem por quê? Por que o molestais? Saiam da reta, não se metam. E você, meu irmão, você, Maria, não seja Maria Onete, dos Judas manipuladores que dizem uma palavra dessa e fazem você ficar perdida, achando que pecou contra Jesus porque deu o seu melhor. Eles têm ainda esse poder de fazer a pessoa duvidar da sinceridade do seu próprio coração. Não deixe que isso se meta em você. As perguntas que eu fiz já deveriam estar passando ali. Eu quero que você me responda essas duas perguntas. Que tipo de bullying espiritual você está sofrendo? Você está se submetendo a ele? E você é um praticador de bullying contra os outros? O Espírito Santo tem quebrantado muitos bulinadores, muitos molestadores aqui entre nós, muita gente que molestou. E eu não estou falando agora só do molestamento espiritual religioso praticado no ambiente dos Judas e dos apóstolos contra uma alma quebrantada.
Eu estou falando de todo tipo de molestamento. Em casa, na família, onde quer que haja esses entes com alma intervencionista, molestando a sua existência. Se é o seu caso, fale com a gente. E também, se você é esse que pratica isso contra alguém, e o Espírito Santo molestou, o Espírito Santo desembainhou a espada e te rasgou, e te lacerou, e você provou a penetração da verdade de Deus em você, em nome de Jesus, bote isso para fora agora. Seja salvo dessa morte na sua alma agora, em nome de Jesus. Agora, agora, agora. Jesus, por favor, todo mundo entendeu que o teu Espírito não deixe ninguém sem compreensão. Molesta para a vida, para a libertação, para a cura, para a sanidade, a alma de cada um aqui, para que quebrantadamente cada qual se apresente e seja curado. É o que eu te peço, em teu nome, Jesus. Amém. Vem me ver TV. O canal é você.